Meninas, vamos começar então, né, queridas? Vamos. Já são 9 horas. Linda. Beijo, Claudinha. Beijo, gente. Para todos, bom dia para todas, né, que eu não dei ainda. Vamos começar então, queridas. Vamos ler, sejam todas bem-vindas, né? Aí, quando você quiser falar, você tira do mudo, fala, tá bom? Para a gente participar. Nós terminamos o livro de Gênesis, né? Graças a Deus, a gente nós gastamos umas 3 aulas, uma aula sobre a importância da palavra e outras 2 falando sobre Gênesis. Nós estudamos Gênesis através dos personagens, das biografias, né? Então, estudamos Adão, Abel, Enoque e Noé, depois Abraão, Isaac, Jacó e José. Vimos como Deus foi cumprindo o propósito dele através de Gênesis, né? E isso aí vai acontecer até o final da Bíblia. Deus vai cumprindo o propósito dele. Deus tem um plano, o plano de redenção. Esse plano não pegou Deus de surpresa, ele já tinha esse plano antes da fundação do mundo, porque lá em Efésios fala que realmente nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Então, isso é uma coisa muito importante para estar do nosso coração, a gente lembrar sempre disso, né? Que o pecado não pegou Deus de surpresa, é claro que não. Ele não foi um plano B, Deus já tinha esse plano. E hoje, então, nós, pela graça de Deus, nós vamos entrar no livro de Êxodo. Eu espero que hoje e na próxima sexta-feira a gente já faça o livro de Êxodo, cubra o livro de Êxodo, né? Nós não estamos entrando em detalhes, a gente está fazendo assim uma visão panorâmica mesmo, pegando os pontos principais, e daí, então, algumas coisas a gente já conhece, histórias, então nós não estamos entrando nesses detalhes. Mas isso aí não impede de você perguntar, de você acrescentar, claro que não, viu? A gente está aqui num lugar bem à vontade. Então, para a gente começar, eu gostaria que alguém abrisse o microfone, abrisse a Bíblia lá em Romanos 15:4, e outra irmã pode abrir em 1 Coríntios 10:11, por favor. Alguém achou aí que pode ler para nós? Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Isso. E outra irmã lê 1 Coríntios 10:11. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Isso, amém. Vamos orar então, queridos, para a gente então iniciar. Senhor, a tua palavra está diante de nós, ó Deus, está aberta diante de nós, que o Senhor possa mesmo abrir os nossos olhos, para que o Senhor possa mesmo ministrar o nosso coração, ó Deus, aquilo que o Senhor já separou, a tua porção que o Senhor separou para esse dia de hoje. Nós te louvamos e te bendizemos. Eu quero te agradecer pela vida de cada irmã aqui, Senhor, que realmente, ó Deus, o Senhor cumpra o teu propósito nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, esses 2 versículos, eles mostram que todas essas coisas que foram escritas para o nosso ensino. Então, tudo isso que acontece no Antigo Testamento e que Deus permitiu que fosse escrito, tudo é para o nosso ensino. Então, a história que está em Êxodo, em Gênesis, em todo o Antigo Testamento, isso aí é para o nosso ensino. E é uma história com H maiúsculo, é claro, foi o que aconteceu, mas a gente não pode esquecer que essa é a nossa história também, principalmente no livro de Êxodo, né? Porque Êxodo significa saída, que o povo saiu do Egito. E Êxodo significa também redenção pelo sangue. Isso aí
é uma das ideias principais de Êxodo, que é a redenção pelo sangue. E outra coisa que a gente vê também, que é importante, é o seguinte, que Êxodo é continuação de Gênesis. Se você abrir lá, vamos abrir lá no início de Êxodo, nos primeiros versículos, o livro de Êxodo começa da seguinte forma: são estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Então vai falar o nome de cada filho de Jacó, né, que depois se tornaram as tribos de Israel, e depois fala que levantou então um faraó que não conhecia José. Então Êxodo é a continuação lá da história de Gênesis, né? Gênesis termina com a morte de José, que ele foi colocado num caixão, e ele pediu que as pessoas levassem os ossos dele dali para Canaã, porque ele sabia que aquele povo ia sair dali, porque Deus tinha prometido a terra de Canaã. Então, o final da vida de José não era o Egito, embora ele tivesse uma posição muito predominante no Egito, mas aquilo não encheu o coração dele. O que ele tinha cheio o coração dele era o propósito de Deus. E daí, então, outra coisa interessante da gente ver também, é que Êxodo pode ser dividido em 3 partes. Então, isso aí ajuda no nosso estudo. A primeira parte é a escravidão do povo, que é de Gênesis 1, 6, de 1 a 12. Depois é a saída do povo lá do Egito até o Sinai, que é Êxodo 13 a 18. Eu falei Gênesis, né? Eu falei errado. Então, primeiro a escravidão, que é Israel no Egito, que é de Êxodo 1 a 12. Depois do Egito ao Sinai, que é de Êxodo 13 a 18. E depois é no Sinai a lei é dada. Por quê? Até no final de Êxodo, o pessoal está lá no Sinai, que é o Monte Horebe. Horebe e Sinai é o mesmo monte, certo? Então, é dividido nessas 3 partes. Hoje nós vamos cobrir, se Deus assim permitir, a parte da escravidão e a parte da saída deles do Egito até o Sinai. Então, nós vimos que Jacó, então, aí pela contagem de Êxodo, ele entrou no Egito e havia 75 pessoas que era da família de Jacó. E depois, quando começa essa escravidão deles, e quando eles saíram do Egito, a gente viu que eram 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Na realidade, quando eles saíram mesmo libertos lá do Egito, provavelmente eram 2 milhões de pessoas, 2 milhões a 2 milhões e 500, era muita gente. A gente pode ver como o povo multiplicou no Egito. Em 400 anos, eles multiplicaram muito. De 75 foram para 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Então, o faraó do Egito, ele assustou com aquilo ali, porque ele falou assim, olha, esse povo está crescendo muito mais do que a gente. Então, se houver guerra, eles podem ficar do lado do nosso inimigo e ocupar a nossa nação. Então, eles escravizaram o povo de Deus. E não bastou só escravizar, mas Faraó ordenou que os meninos fossem mortos. A gente conhece bem essa história. E a gente vê nisso, por trás disso, queridos, a gente vê como que Satanás quer frustrar o plano de Deus. Nós vimos desde lá do Éden, quando Caim mata Abel, depois nós vemos desde lá de trás, ali na época de Noé também, a gente vê como que Satanás sempre está querendo frustrar o plano de Deus. Depois com Abraão, naqueles 2 pecados escorregou de Abraão, né, falando que Sara era irmã dele, e assim vai. E aqui da mesma forma, Satanás não esqueceu que viria queria esmagar a cabeça da serpente. Então, Faraó ordena que os meninos sejam mortos, assim como foi na época de Jesus, né? E aí, nós sabemos bem a história de Moisés, que a mãe dele guardou por 3 meses, depois nós sabemos toda essa história. E depois, a filha de Faraó pegou Moisés e o criou.
No início, a própria mãe de Moisés o criou, é claro. E eu fico pensando, queridas, nisso aí, eu não sei o que as irmãs, o que passa na cabeça das irmãs. Mas eu penso o seguinte, eles naquela época, eles não tinham a Bíblia, é claro que não. Moisés escreveu o Gênesis, o Êxodo, né? Então a história era passada de pai para filho, né? E como a mãe de Moisés, como aquele povo de Israel, eles puderam manter eles junto com uma família, se não tinha nada, vamos dizer assim, nada, a não ser o poder de Deus para mantê-los. Como que aquela mãe instruiu aquele menino? Porque Moisés sabia que ele era hebreu. E lá em Atos nós vamos ver, quando ele saiu para poder, viu um egípcio chicoteando lá um hebreu, ele matou aquele egípcio. Então, e lá em Atos fala que ele considerava que ele seria o libertador do povo dele. Vocês já pensaram nisso? Isso é só o poder de Deus. É só o poder de Deus. Então, eu queria falar com todas as mamães, todas nós que somos mamães aqui, né? Nós ficamos com o nosso coração muitas vezes, muito preocupado com nossos filhos e devemos preocupar, nós devemos obedecer aquilo que Deus falou, que a gente deve passar para os nossos filhos a nossa fé, de toda forma que a gente puder, sentado, andando, de todo jeito, principalmente com a nossa vida, mas nós não podemos esquecer que o Senhor está acima disso tudo. E quem guarda os nossos filhos é o Senhor, porque eles vão para a escola, eles têm amizade, alguns filhos não estão mais conosco, estão longe de nós, né? Ou nossos netos, como é o meu caso. Então, nós precisamos cumprir aquilo que o Senhor mandou, mas nosso coração precisa confiar no Senhor. Então, o Senhor guardou a vida de Moisés. Porque Moisés podia pensar, ora, que é isso, eu quero ser um faraó. Provavelmente ele seria o próximo faraó. Eram muitas riquezas, era muito poder, mas ele sabia que Deus tinha um propósito. Porque a mãe dele um dia ensinou isso para ele. Não tinha Bíblia, não é verdade? Não tinha templo para eles se reunirem. Não tinha, não. Era aquilo que tinha sido passado para eles. Então, isso é muito importante a gente ver. A mãe de Moisés, a gente sabe que é Joquebede, parece que a mãe dele, egípcia, era Termutes, e o faraó daquela época era o Ramsés IV. E ali fala, então, lá em Atos, alguém abre para nós, Atos 7, 21 e 22. E lê para nós, tira do mudo aí e lê para nós, por favor. Atos 7, 21 e 22. Alguém achou aí? Quando foi exposto, a filha de Faraó. Foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado com... Está falhando aí quem está lendo. Alguém pode ler para nós? Está falhando, não consegui ouvir. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Olha bem, aqui está falando que ele era poderoso em palavras e obras. Ele foi criado na ciência do Egito. O Egito, naquela época, era a nação mais desenvolvida que tinha. Então, vocês podem lembrar das pirâmides, né? Aquelas pirâmides têm vários detalhes muito assim, importantes, assim, né? Para ver como eles calculavam. Tinha um faraó que colocado lá no esquife, lá numa pirâmide, que eles calcularam exatamente um buraco na pirâmide, onde o olho daquele faraó já estava morto, claro, né? Ia ver uma determinada estrela. Então, queridos, eles tinham um desenvolvimento muito grande. E Moisés foi criado com essa ciência toda, mas nós devemos prestar atenção que tudo que Moisés escreveu em Gênesis, Êxodo, Levítico, não tem nada a ver com a ciência do Egito, porque pelo Egito a vida foi criada, veio do Nilo. Então, realmente, Deus fez uma limpeza na cabeça de Moisés, nós vamos ver isso, né? Então, Moisés era poderoso em palavras, ele era um erudito, se bem que depois ele fala com Deus que ele não tinha, ele era gago, né, que não sabia falar.
E aí Moisés ficou 40 anos no palácio, até que um dia ele resolveu sair e visitar seus irmãos. E aí a gente sabe o que aconteceu, né? Vamos abrir lá em Êxodo 2:12. Alguém lê para nós aí. Olhou de uma e de outra banda, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Olha bem. Aí antes fala um pouquinho que ele viu esse egípcio maltratando o hebreu e ele matou aquele egípcio. Então, veja bem, ele olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha ninguém, só que esqueceu de olhar para cima. Tinha alguém lá em cima. Deus estava acima. Ele esqueceu, ele olhou para um lado e para o outro. O que acontece é que a necessidade desequilibrou Moisés, porque ele se considerava que ele era o libertador do povo dele. E ele, movido por essa sensibilidade, esse senso de dedicação e a urgência, ele entregou, então, a tarefa. Isso aqui é uma lição para nós, querido, porque muitas vezes, por causa da muita necessidade, por causa da urgência, a gente quer fazer as coisas correndo, e não é assim que a gente resolve as coisas. Ele esqueceu de olhar para cima e pedir a orientação de Deus. Então, Moisés, em vez de se transformar no missionário, no libertador, ele se transformou no assassino. Vocês já pensaram nisso? Ele se transformou no assassino. Então, isso é uma lição para nós, porque a gente vê tanta necessidade, tanta coisa, a gente começa a querer fazer as coisas da nossa maneira, da nossa mão. Não é assim. E aí, então, em vez de ele se entregar para Deus, ele fez aquilo que ele achou que estava certo. E daí, então, ele teve que fugir, porque no dia seguinte, um próprio hebreu falou assim, você quer me matar igual você matou o egípcio? É claro que todo mundo ia saber. Não tinha ninguém em volta, mas Deus estava acima. E Moisés não teve que fugir. Depois, então, desses 40 anos no Egito, Moisés fugiu e ficou 40 anos no deserto. Veja bem, ele era um homem erudito, uma educação refinada, e ele passou 40 anos no deserto. Então, 40 anos, Moisés achou que ele era alguém, que era alguma coisa. Os outros 40 anos lá no deserto, ele aprendeu que ele era ninguém, porque lá no Egito ele devia falar com os empregados e tudo, mas lá no deserto agora ele está falando para as ovelhas, então ele falava, sei lá o que ele falava para as ovelhas lá, devia pregar para as ovelhas lá, né? As ovelhas respondiam, mó, mé, para ele, era só isso, 40 anos, sabe por quê? Porque Deus tinha que educar Moisés. Então, a verdadeira educação, queridos, vem só do Senhor no nosso coração. Então, Deus precisava educar Moisés, precisava ensinar Moisés. E depois nós vamos ver nos outros 40 anos, Moisés descobriu o que Deus pode fazer com ninguém. Essa é a nossa vida. Nós achamos que nós somos alguém, depois nós descobrimos que nós não somos nada, e depois nós descobrimos que Deus pode nos usar quando Ele nos usa. Então, isso é muito importante na vida de Moisés. Ele descobriu que agitação não é realização. Ele descobriu também que maquinismo não é poder. E que transpiração não é inspiração. Porque muitas vezes a gente transpira muito, mas a gente não tem inspiração do Senhor. Então, Moisés descobriu isso tudo. E outra coisa que ele descobriu, depois desses 40 anos, ele viu uma sarça queimar. Então, essa planta no deserto ela é muito comum e ela queima mesmo por causa do calor. De repente, ela pega fogo. Só que tinha uma diferença. Essa sarça queimava, mas ela não se consumia. As outras queimavam e viravam cinza. Essa aí queimava, mas ela não se consumia. E Moisés pensou, gente, eu vou lá perto ver o que é aqui. Tem alguma coisa, né? Diferente. E quando ele se aproximou, foi quando Deus começa a falar com ele. Chama Moisés, Moisés. E ele responde, eis-me aqui. Que resposta mais linda, né, de Moisés? Eis-me aqui. Ele não escondeu igual a Adão, mas ele fez igual a Abraão, eis-me aqui. Aí Deus fala com ele, olha, tira a sandália dos pés, porque o lugar que você está é santo. Então, o que Moisés aprendeu? Ele aprendeu o seguinte, que uma sarça, se ela não tem Deus, ela vira cinza.
Mas uma sarça, quando tem Deus, ela queima, mas ela não se dissolve. Então, isso é a nossa vida. Realmente, se o fogo de Deus vem sobre nós e a gente não tem o Senhor Jesus, a gente vira cinza. Muitas vezes na nossa vida a gente vira cinza mesmo. Mas quando o Senhor Jesus está conosco, essa sarça queima, mas ela não desmancha, não vira cinza. Então Moisés aprendeu isso. E aí, então, Deus fala com ele, Moisés dá aquele tanto de desculpa, nós conhecemos muito bem essa história. E Moisés fala assim, quem que eu vou falar? Se os meus irmãos falaram assim, quem te mandou? Aí Deus falou o quê? Você vai falar que eu sou, me enviou. E isso é tão lindo, queridos, porque a gente vê a conexão do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Lembra que Jesus falou muitos eu sou? O que Jesus falou de eu sou? Quem lembram aí, quer tirar do mudo e falar? Ninguém? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso. O que mais? Eu sou o que sou. Isso aí. Ele falou também que eu sou a ressurreição, a vida. Eu sou a água viva. Ele falou vários eu sou. Então, lembra quando nós falamos que o Antigo Testamento é como fossem as figuras e o Novo Testamento é o escrito? É exatamente isso. Jesus falou exatamente o que Deus falou. Deus falou, eu sou o que sou. Aí Jesus no Novo Testamento fala, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a videira verdadeira. E eu sou o caminho, a verdade, a vida, né? Ninguém vem ao Pai. É interessante esse versículo, vocês já prestaram atenção? Jesus não fala assim, ninguém vai ao Pai. Ele fala, ninguém vem ao Pai, porque ele e o Pai são não é verdade? Então ele fala assim, ninguém vem ao Pai. Então, olha que coisa interessante. Aí Jesus fala sobre isso. E o que Deus falou com Moisés, Moisés mostrou tudo para ele, nós sabemos bem a história, nós não vamos entrar em detalhes, mas o que Deus queria falar com Moisés é o seguinte, olha, você não vai pedir força, eu sou a sua força. Deus não nos dá força, Ele é a nossa força. Deus não nos dá paz, Ele é a nossa paz. Tudo aquilo que a gente precisa, Deus é. Lá em Colossenses 1:27, fala o seguinte, Cristo em nós, a esperança da glória. Isso, queridos, tem vários versículos, alguém se quiser abrir em Colossenses 1:27, e alguém abre lá em Romanos 5:10, e outro em Gálatas 2:20. Vamos ler esses versículos rapidinho, tira do mudo e lê esses versículos aí para mim, rapidinho, são importantes. Colossenses, qual, Raquel? Colossenses 1:27. A estes Deus quis dar conhecer a riqueza da glória desse ministério entre os gentios, que é Cristo, em vocês, a esperança da glória. Olha bem, o que é a esperança da glória, queridos? Onde está a nossa esperança? Não sou eu, porque eu sou aquela sarça que vira cinza lá no chão. Mas quem que é? É Cristo. Cristo em você, Cristo em mim, Cristo em nós. É essa que faz a diferença. Quando Jesus falou que ele veio para que a gente tenha vida e abundância. Essa vida e abundância é a presença dele no meu coração e no seu. E isso aí é tudo que nós precisamos. Deus deu tudo que ele tinha para dar. Deus deu o melhor que ele tinha, que é o Senhor Jesus Cristo. Alguém lê para nós, então, Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Olha só, então Deus não nos dá a vitória, Ele é a nossa vitória. Então esse faz toda a diferença, queridos, toda a diferença. Uma vez eu vi uma ilustração, achei muito interessante, é como se fosse uma luva e uma mão. A luva, se tiver fora na mão, você pode mandar, ô luva, pega aquele copo ali para mim, ela não vai pegar. Mas a mão dentro da luva, ela pode pegar.
Isso é a vida de Cristo em nós. Então, aquele sermão do monte, quando Jesus fala para dar outra face, para dar a túnica, a capa, dar tudo, nós não conseguimos. A vida cristã, ela não é difícil, não. Ela é impossível. Se não for através de Jesus, é impossível de viver. Mas quando Jesus está igual essa mão dentro da luva, aí ela pode viver. Aí a gente pode viver. Ele pode viver através de nós. E isso é pela fé. Foi o que a gente leu lá em Colossenses. Por isso que a Bíblia fala que o justo viverá pela fé. Tudo pela fé. Tudo pela fé. E aí, em Romanos 5:10. Porque se nós, quando inimigos, somos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Olha bem, esse versículo ele tem duas partes. Esse versículo é muito importante. Nós somos salvos pela morte de Jesus, mas hoje a vida de Cristo nos salva cada dia. É a vida dele em nós. Vocês estão vendo? Isso é muito importante. Então, Moisés aprendeu o seguinte, que qualquer arbusto serve, qualquer sarça serve, contanto que Deus esteja nessa sarça. Essa é a conclusão que nós chegamos, viu, irmãos? Então, Deus pode nos usar, Deus vai nos usar se a gente permitir, mas qualquer um serve, contanto que o Senhor esteja em nós. Então, vamos mais para frente um pouquinho. Aí Moisés foi no faraó, o faraó endureceu o coração, e aí tiveram as pragas, as 10 pragas, nós conhecemos bem. Algumas pragas, os judeus, os israelitas foram isentos dessas pragas, porque Deus falou que não ia chegar aquela praga na terra de Gósen. Tem uma praga que é a praga dos piolhos, vocês podem olhar aí. A praga dos piolhos. A água em sangue os magos conseguiram fazer, a outra praga das rãs também parece que sim, mas quando chega na praga dos piolhos, lá em Êxodo 8, versículo 19, olha bem, a partir do 18, eu vou só citar algumas coisinhas assim. E fizeram os magos o mesmo com as suas ciências ocultas para produzirem piolhos, porém não o puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: isso é o dedo de Deus. Então a gente quer saber qual que é o que é milagre. Eu vou falar para você, é o dedo de Deus. O que é um milagre? Os magos falaram aqui, é o dedo de Deus. Então, olha bem, o mar, depois a gente vai ver que o mar abriu, as pessoas falam mesmo que tem época do ano que, não sei, dá um vento lá e tal. Mas qual que é o milagre? O mar abriu naquela hora que os judeus estavam precisando passar. Então, o milagre, o que é milagre? É nada mais, nada menos do que o dedo de Deus, certo? Então, essa é uma praga. Outra praga que eu queria citar aqui rapidinho é lá a praga das trevas, lá em Êxodo 10, versículo 22. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros, ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Agora presta atenção. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Isso é uma coisa muito linda, porque Deus falou, olha, eu vou fazer diferença do meu povo com o povo do Egito. E essa aqui é a nossa história hoje. Hoje, queridos, há essa luz na nossa casa, porque Deus está ali. É diferente, não porque nós somos melhores, de forma nenhuma. Não estou querendo dizer aqui que nós somos os bambambam, não é isso. É porque a presença de Deus está na nossa casa. E essa luz precisa ser levada às outras casas. Então, isso é muito lindo, essa parte. Olha, porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Amém, Senhor. Aleluia. Isso aí é uma bênção para nós. E aí, vamos seguir. Então, vem a instituição da Páscoa. Pode deixar, Carol, pode deixar, não tem nada aqui. Pode deixar que não tem nada aqui. Aí vai ser a instituição da Páscoa. Nós vamos gastar um tempinho com essa instituição da Páscoa, porque isso é muito importante. O Egito e Faraó é como se fosse a gente saindo do mundo, do pecado, é a nossa conversão. O Egito e Faraó significa o mundo. Então, o Faraó não queria deixar o povo sair dali de jeito nenhum. Ele falou assim, não, vai só vocês, os homens, deixa as mulheres. Mas Moisés falou assim, não,
É isso que Satanás fala com a gente. Não, deixa só os homens irem, né? Ficar com Jesus, orar. Você fica aqui, não precisa de todo mundo, não. Ou então fala assim, não, vai só os pais, deixa os filhos para trás. É assim. Não só o pai e a mãe, deixa os filhos para trás. Moisés falou assim, não, é todo mundo. Não vai ficar uma unha. Essa é a salvação, para nós é a nossa casa. Então Moisés falou isso, não vai ficar nenhuma unha. Aí o faraó falou, não, vão você, deixa seus rebanhos. Moisés falou assim, não, vai todo mundo. Então a gente vê como que Satanás faz. E quando, a primeira vez que Moisés foi a Faraó para poder libertar o povo, o que aconteceu? O Faraó aumentou o serviço para os israelitas. E isso mostra aquilo que o inimigo faz conosco hoje. Ele aumenta o nosso trabalho, ele aumenta a carga em cima da gente, porque não tem jeito da gente lembrar da nossa esperança, não tem jeito da gente lembrar do propósito de Deus para a nossa vida. Então, é isso que o mundo faz, é isso que o inimigo está fazendo conosco, ele está aumentando o trabalho, aumentando o serviço, aumentando as coisas. A gente achou que com o celular, com a internet, as coisas facilitaram muito, mas nosso trabalho aumentou. Aumentou ou não aumentou? Se a gente olhar para trás, gente, está tudo assim, né? Parece um reboliço, uma coisa assim. Então, e esse é o papel de Satanás. Então, essa é a nossa libertação. Por isso que houve aquela última praga, que Deus instituiu a Páscoa primeiro. Isso é muito importante para nós, porque isso fala de Jesus. É a figura assim, mais completa realmente daquilo que ia acontecer no Novo Testamento, que era a vida de Jesus, né? Então, vamos ver esse detalhe. A Páscoa significa passar por cima. Está lá em Êxodo 12. E a gente pode fazer essa comparação, porque lá no Novo Testamento, alguém lê para nós 1 Coríntios 5, 7, por favor. E outra pessoa lê João 1, 29. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Isso. Aí Paulo está falando de Jesus como Cordeiro Pascual. E outra pessoa lê para mim João 1, 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Está ouvindo agora, gente? Então, João Batista, que é o João Batista, ele falou assim, falou para Jesus, falou para as pessoas sobre Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os judeus sabiam exatamente o que era isso. Os judeus sabiam exatamente o que é isso, Cordeiro de Deus, assim como que eles sabiam o que era o Filho do Homem, que é falado lá em Daniel. Então, a gente vê que realmente Jesus é esse Cordeiro de Deus. Então, vamos lá. Aí Deus manda instituir a Páscoa, ele dá todos aqueles, nós já falamos sobre isso, dá todas aquelas ordens, o cordeiro tinha que ser sem mancha, sem marca, nós sabemos que o nosso Senhor Jesus era assim, é assim, e lá Pilatos, quando Jesus foi sendo julgado por Pilatos falou exatamente isso, não vejo culpa nele. Pilatos fez essa afirmação, era um cordeiro sem culpa, sem mácula, sem mancha. E aí, então, é interessante a gente ver que Deus fala o seguinte, olha, lá em Êxodo 12, 1, disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, esse mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Olha bem, o dia que a gente recebe Jesus na nossa vida, o dia que nós nos convertemos, é o primeiro dia da nossa vida. É o primeiro dia. Já pensaram isso? É o primeiro dia, quando a gente começa a caminhar com o Senhor. Então, aquele dia foi considerado o primeiro dia para aquele povo, o primeiro mês e o primeiro dia. Nossa vida, ela começa na cruz de Jesus e ela vai e corre até a eternidade, né? E esse cordeiro, então, ele é o fundamento da paz. Eles teriam que matar o cordeiro, teriam que passar o sangue nas ombreiras da porta, e aquele cordeiro tinha que ser assado no fogo, e ficava no meio
e a família toda sentada em volta. Então, ele era o centro da reunião, aquele cordeiro. E daí, então, aquele sangue estava do lado de fora. Interessante, queridos, que os judeus, os israelitas, eles não viam o sangue estava do lado de fora da porta. Quem viu o sangue era Deus. E isso é uma lição para nós. O Senhor, ele vê o sangue aspergido na nossa vida. Muitas vezes a gente não vê, e o inimigo joga muitas acusações. O que é isso? Olha, o que você fez? Não sei o quê. Mas esse sangue está aspergido na porta da nossa vida, a partir do dia que a gente realmente creu no Senhor. Então, isso é muito importante. Aquele cordeiro, ele teve que passar pelo fogo. O Senhor Jesus passou por esse fogo de Deus, da ira de Deus. Na cruz, naquelas 3 horas finais, ele não fala, primeiro ele fala, meu pai, na cruz ainda, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, etc. Mas naquelas últimas 3 horas, o Senhor Jesus falou, Deus meu, Deus meu. Ele não fala, meu pai, porque Deus tinha separado dele por causa do nosso pecado, por causa do pecado do mundo. Então, esse foi o fogo que queimou o nosso Senhor, como queimou aquele cordeiro. Essa foi a noite do Senhor. Aqui, o próprio Deus fala isso. Olha, quer ver? Vamos ver aqui em Êxodo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não sei se eu anotei aqui, mas eu vou achar. Fala que aquela foi a noite do Senhor. E essa foi a noite do Senhor. Deixa eu ver aqui. Não sei, eu vou achar aqui, queridos, e vou falar com vocês. Guardei os ombreiros. Ele fala que não era para comer nada cru, né? Tá. Eu acho que eu esqueci de anotar aqui, mas eu vou achar para a gente não perder tempo. Tá. É aqui em Gênesis 12, versículo 42. Fala assim: esta noite se observará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor. Então, essa é a noite do Senhor. Lembra que aquelas 3 últimas horas foram trevas lá na cruz. Lembra? Foram 3 horas de trevas. Essa é a noite do Senhor. Então, isso aqui representa exatamente isso. Então, esse cordeiro ele tinha que ser comido, ele tinha que ser assado no fogo. Não dependia do que os israelitas sentiam no coração, gente. Louvado seja o Senhor, que as coisas de Deus não dependem dos nossos sentimentos, nem das nossas emoções, porque um dia a gente sente uma coisa, outro dia a gente sente outra, nosso coração é enganoso, mas depende daquilo que o Senhor falou na palavra dele. A nossa paz está baseada nesse cordeiro que foi imolado por nós. A nossa salvação está baseada nesse cordeiro que foi imolado por nós. Não depende dos meus sentimentos, nem daquilo que eu faço, ou daquilo que eu sou. Glória a Deus por isso, né? Então, nós vimos que o cordeiro, eles tinham que comer com ervas amargas. Isso aí mostra a gente lembrando do sofrimento de Jesus, lá em Isaías 53. Os pães eram pães asmos, sem fermento. Lá em 1 Coríntios, nós já lemos uma parte, 5, 7, 8, porque o fermento é uma coisa artificial. Quando você põe um fermento no pão, ele cresce, né? É uma coisa artificial. Então, eram os pães asmos, sem fermento. As sandálias tinham que estar nos pés, o cajado na mão. Eles tinham que estar prontos para sair. Por quê? Porque nós somos um povo que marchamos para o encontro de Deus. Nós saímos desse mundo e marchamos para encontrar com o nosso Deus. Então, eles realmente, literalmente, eles iam sair do Egito naquela hora, né? Eles tinham que comer a carne do cordeiro. Isso é importante, porque Jesus falou, lembra? Jesus falou, quem não comer da minha carne, beber do meu sangue, não tem parte comigo. Isso significa comunhão. Então, nós vamos ler uns versículos que falam sobre isso, são muito importantes. Lá, alguém lê para nós João 14, 3. Fica aberto em João 14, que nós vamos ler outros versículos de João 14, para a gente ver como tem essa conexão do Antigo Testamento com o Novo. Alguém achou aí?
E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Isso. Esse versículo até a gente deveria ler até mais no final, mas porque um dos objetivos de Deus, quando eles atravessaram, Deus fala ali, é que ele habitasse com o seu povo, tanto que ele mandou construir o tabernáculo, né, que nós vamos ver na próxima sexta-feira. O versículo 18, também de João 14. Ou, aliás, quem tiver abrindo aí, se puder abrir em João 6, 54, é melhor. Depois a gente lê aqueles outros. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha bem, somente com Jesus a gente pode atravessar esse mundo. Somente com ele, não tem outro jeito, né? E aí, então, o que Deus falou lá em Êxodo, o propósito de Deus tirar o povo do Egito, não era só sair do Egito, mas era também entrar em Canaã. Então, muitas vezes a gente fica só nessa parte da salvação e a gente acha que está tudo bem, está tudo certo, é só isso mesmo. Nós somos muito egoístas normalmente, né? E aí nós achamos que eu estou salvo e a gente olha só para nós. Mas Deus tinha um propósito, eles tinham que sair para servir o Senhor. E eles tinham que sair para entrar em Canaã. Às vezes a gente pensa que Canaã é o céu, algumas pessoas falam, mas lá em Canaã eles tiveram que batalhar para poder entrar. Então a gente vê que Canaã realmente é a vida, essa vida abundante que a gente tem com Jesus. Certo? Nós vamos ver isso mais para frente. E aí Deus então queria que esse povo fosse herança dele. Está lá em Salmo 33, 12. E ele queria habitar com esse povo. Esse é o coração do nosso Deus. Ele quer habitar conosco. Tanto que ele mandou o povo construir o tabernáculo. Tabernáculo significa habitação. É a habitação dele conosco. É tudo que Deus quer, a habitação dele conosco e nós com ele. Ele em nós e nós nele. Depois nós vamos ver isso em João. Então, a gente caminhando para o final, lá em Êxodo 15, ou então a gente nem vai ler isso aqui. Vamos ler Salmo 33, 12. Alguém lê para nós Salmo 33, 12 e Efésios 1, 11. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Isso, lhe pertenceu ser a sua herança. Somos nós, somos os judeus israelitas, mas somos nós, a igreja do Senhor Jesus, né? E lá em Efésios 1, 11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Olha bem, Deus nos predestinou antes da fundação do mundo para que nós fôssemos herança do Senhor. Então, o povo saiu, os egípcios falaram assim, não, sai depressa, que eles tinham perdido os primogênitos deles, né? O povo saiu correndo, saiu depressa, fala que as mulheres pegaram, Deus tinha mandado as mulheres pegar com suas vizinhas ouro e roupas e tal, e eles saíram apressadamente lá do Egito, e daí, então, eles demoraram 2 meses do Egito até o Sinai. E nessa passagem tem algumas paradas e tem, então, a travessia do Mar Vermelho, que é outra lição que a gente aprende, porque irmãs, até esqueci de falar que eu não fiz o PowerPoint, mas eu vou mandar um PowerPoint para vocês dessa aula hoje. E mandar provavelmente uns mapinhas. Eles podiam ter ido pela terra dos filisteus, que não precisava atravessar o mar, nem passar pelo deserto. Mas Deus, na Bíblia fala que realmente Deus não quis que fizessem, porque eles poderiam desistir e querer voltar para o Egito. Então, Deus fez ele passar pelo Mar Vermelho, que significa como fosse o nosso batismo. E aí, esse batismo, o batismo é importante, porque a gente fala que a gente não pertence mais ao mundo, nem a Satanás, mas a gente pertence ao Senhor. E nessa passagem do Mar Vermelho,
os judeus eles ficam muito apavorados porque vem o exército de Faraó atrás deles e Moisés então fala: quietai-vos e vede o livramento do Senhor. Vocês podem olhar lá, é de muito ensino essa parte. E realmente é muito lindo, porque fala que o anjo que estava na frente deles passou para trás e fez essa defesa deles ali. Então, queridos, isso é uma coisa muito linda. Está lá em Êxodo 14, se não me engano, 14, 13, Êxodo 14, versículo 13 e 14, e versículo 19 e 20. Então, o Senhor se colocou exatamente atrás de Israel. E o inimigo, ele era uma verdadeira proteção para o inimigo. Isso é muito lindo. E essas águas que foram, é como se os judeus tivessem passado pelo vale da sombra da morte. Lembra lá no Salmo 23? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. Então, quando Deus está com a gente passa pelo vale, mas a gente sai do outro lado em vitória. Mas os egípcios foi o contrário. Eles entraram nesse vale e morreram afogados, porque o Senhor realmente não estava com ele. E muitas pessoas falam, mas ele não foi tanto assim, porque lá o mar não era muito fundo, devia dar só no joelho, mas eu vou falar, então o milagre dos egípcios ter morrido afogado é maior ainda, porque eles afogaram então na água só no joelho, enquanto os israelitas passaram a pé enxuto. E outra coisa também, um irmão meu falou que um satélite, ele focalizando ali o Mar Vermelho, tem algumas coisas lá no fundo do Mar Vermelho que são como se fosse um exército lá dentro. Vocês acreditam nisso? Que as coisas que não dissolveram, né? Que eram os escudos, espada e outras coisas, aquelas bigas dele, eles encontraram no fundo do Mar Vermelho. O satélite focalizou isso aí. Então, realmente, a palavra de Deus é uma palavra verdadeira. E aí, então, eles passaram por esse Mar Vermelho, e aí, então, eles não serviam mais a Faraó, agora eles tinham um rei acima dele, que era o Senhor Deus, aquela mão de amor que iria os guiar através do deserto. Então, queridos, essa é a nossa vida. Eles demoraram 2 meses até chegar no Sinai. No Sinai, eles ficaram praticamente 1 ano, porque foi onde Deus formou a nação, nós vamos ver na próxima sexta-feira. E depois do Sinai, até chegar na Terra Prometida, eles demoraram 38 anos. Era para ter demorado poucos meses, mas por causa da desobediência e incredulidade, eles demoraram 38 anos. E ficaram rodando no deserto. Muitas vezes a nossa vida, a gente crê no Senhor, mas a nossa vida, em vez de a gente entrar em Canaã, que é a vida abundante de Jesus, nós ficamos rodando no deserto. A gente está salvo, mas a gente não tem a vida abundante de Jesus. Então, por isso que esse livro é de muito ensino para nós. Se vocês puderem ler esse livro e ver que realmente o Senhor está ensinando ao nosso coração, seria muito importante. Então, eu creio que por hoje seria só isso, queridas, viu? Eu vou tentar mandar esse resumo da nossa aula, até lá para segunda-feira ou terça, e aí, então, se vocês puderem ler, seria muito, muito bom ali para frente, né? Até no final de Êxodo, a gente vai ver só eles ali no Sinai. Depois, então, Levítico, no Deuteronômio, que a gente vê eles seguindo, né, o caminho. Então, alguém quer falar alguma coisa? Quer acrescentar? Agora é a hora. Todo mundo caladinho. Vamos ler, então, só esse final aqui, aqueles versículos que eu propus. Irmã Raquel, eu gostei muito dessa fala da luva e da mão. Eu adorei isso, porque é bem isso mesmo. Estar em Cristo esse exemplo da luva e da mão. Caiu como uma luva para mim, porque é o que a gente vive, né? As pessoas olham para nós e perguntam assim, como assim, né? Como? É estar em Cristo pela fé, embora, como o senhor ensinou, você não vê o sangue de Cristo, mas ele está na sua vida, está na sua casa, está dentro de você, está no seu coração, e você vai parando, vivendo um dia de cada vez nele, né? Através dele, na força. E as pessoas te olham e falam assim, como assim, né?
como assim? É por causa do sangue, da presença do Senhor verdade. Jesus pela fé. Né? Então, essa luva da mão eu aprendi e vou usar muito na minha vida. Perfeito. Isso. É isso mesmo, Silene. Louvado seja o Senhor, porque ele deixou os mandamentos e tudo, mas ele deixou a forma, né, que a gente pode caminhar, como a gente caminhar. E daí lá, vamos ler então esse versículo lá em João 14:3, nós já lemos, agora o versículo 18. É a despedida de Jesus dos seus discípulos, né, esse finalzinho de João. Lá em João 14:18, alguém pode abrir para ler? Pode ler o 18 e o 19. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Já pensou que coisa mais linda? Agora lá no 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Olha, isso é a promessa de Deus. E a gente fala assim, mas eu não sinto, não, né, que Deus mora em mim. Mas ele mora, porque ele falou. Ele não falou que dependia do meu sentimento, porque tem hora que eu sinto que não está mesmo, não. Mas é porque eu estou entristecendo o Espírito Santo de Deus no meu coração. Mas ele habita em nós. Ele habita em nós. Essa é a promessa de Deus. Por isso, queridos, que a nossa vida tem que ser um andar de santidade. A nossa palavra precisa ser medida, porque o Espírito Santo habita em nós. Ele se entristece. E ele é um gentleman. Ele não vai arrombando a porta, ele não vai dando soco na gente, nem pontapé. Ele fala baixinho lá no nosso coração. E às vezes ele fala tão baixinho que a gente vai anulando a voz dele. Agora lá no o 23, nós já lemos, agora João 17:24. É a oração sacerdotal, a oração que o Senhor Jesus faz por nós, né? Para a gente fechar isso aqui. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Isso. Eu queria até aquele outro versículo, que para onde eu estou, eles estejam também. Acho que eu anotei, não anotei. Antes ele fala... para que eles sejam assim como... a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, né? Eu neles, olha bem, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Então, essa é a vontade de Deus, onde Ele está, que a gente possa estar com Ele. E Ele está conosco. Então, essa é a vontade de Deus. Então, queridos, a gente termina por aqui, vamos orar para a gente terminar. Que o Senhor possa dar um fim de semana muito bom para todos nós, e que o Senhor possa ganhar o nosso coração cada dia mais, né? E a gente vê o amor dele, que grande amor é esse que nos conquistou. O que a gente pode fazer, a não ser render, a nos render diante dele, né? Senhor, nós queremos te louvar pela tua graça, tua misericórdia, Deus. Nós queremos te louvar, acima de tudo, pela tua presença, Senhor, em nossas vidas, conosco, pelo teu coração, ó Deus, querer habitar conosco, caminhar conosco, ó Deus. Ó Senhor, nós te louvamos. Eu quero agradecer pela vida de cada irmã, que realmente, ó Deus, eu possa encher o nosso coração com essa alegria, com essa fé, com essa esperança. Em nome de Jesus, Senhor, nós colocamos tudo diante do Senhor, te bendizer, te agradecer pela tua palavra, que é tão viva e eficaz. Senhor, abençoa-nos, Senhor, guarda-nos no Senhor, como o Senhor falou. Nós colocamos tudo diante de ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas. Obrigada aí, viu, pelo tempo, pela atenção. Deus abençoe cada uma. Obrigada, senhora, dona Raquel.
Beijo grande. Benção. Beijo. Obrigada, Beijo dona grande. Raquel. Muito Tchau. bom. Beijo. Tchau, Beijo para meninas. vocês. Obrigada, meninas Beijo lindas. pra Deus vocês. abençoe.